Tudo bem, gente? Bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Temos mais uns coleguinhas aqui entrando. A gente já vai dar início, mas antes disso eu gostaria de me apresentar, e aí a Arita também se apresenta. Eu sou Nádia, eu sou a Education USA Advisor aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu vou estar falando com vocês hoje sobre essays. Arita. Isso, e eu sou Education USA Advisor aqui de Curitiba, vocês podem ver pelo meu casaco, né, pelo frio que a gente está passando aqui. Estou baseada numa universidade, eu sou advisor já há quase 20 anos. Nossa, eu não, E a gente tem tô muito fazendo 7 prazer, né, anos hoje. hoje. Isso, e hoje nós vamos estar falando sobre essay, né? Essay writing, algumas técnicas, né? Como que vocês podem, então, melhorar, porque, na realidade, vocês vão ver que o essay é um dos componentes extremamente importantes no processo de inscrição de vocês. Talvez um dos mais importantes. É verdade. Certo, Nádia? Certo, vou começar a compartilhar minha tela aqui. Ok, vamos lá. Todo mundo vê minha tela? Sim, Nádia, está tudo certinho. Ok. Então, aqui, só reforçando, né, as outras datas do College de PS, hoje é 26 de maio e a gente tem mais duas sessões, 9 e 16 de junho. Então, como a gente já falou os nossos nomes, né, e a gente vai falar sobre Application Essays hoje, para as redações de candidatura. Então, assim, a gente se apresentou como Education USA Advisors, né? O Education USA é a fonte oficial de estudos, né, nos Estados Unidos, são mais de 400 escritórios no mundo, mais de só um pouquinho, mais de 40 escritórios no Brasil. Então, estamos bem espalhados em todo o Brasil, assim, abrangendo, acho que em todos os estados a gente consegue ter uma cobertura boa. E cada escritório, apesar da sua independência e do seu formato operacional de serem cada um diferentes, né? Até os serviços ofertados, mas no contexto geral a gente faz a orientação para quem quer estudar nos Estados Unidos, seja graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos de curta duração, cursos de inglês. Então, todas essas partes que seja relacionado com o estudo nos Estados Unidos, a gente é afiliado ao governo americano e a gente, assim, a nossa proposta é sempre estar trazendo, encaminhando os alunos para lá, né, fazendo essa orientação de encaminhamento, ou então fazendo uma conexão entre instituições brasileiras. Ficou faltando alguma coisa, Areta? Não, eu acho que só para dizer que nós somos mais de 47 centros no Brasil, né? E que, na realidade, vocês não precisam ser orientados por nós. Vocês podem ser orientados, claro, preferivelmente pelos advisors, se vocês estão dentro do estado ou da cidade, né? O próximo da cidade onde tem o centro de orientação, mas vocês podem seguir todas as orientações, porque nós vamos passar para vocês que as orientações, elas são recheadas. Durante toda a semana, todos os dias, praticamente, nós temos algum assunto ou alguém que pode ajudar vocês nesse processo de orientação. Então, vocês sempre vão encontrar apoio em qualquer um dos advisors, né? Exato. Aí, então, aqui é a nossa missão do Education USA, que é promover o ensino superior dos Estados Unidos, oferecendo informações precisas, abrangentes e atualizadas, e todos os orientadores treinados pelo Departamento de Estado americano. Então, isso daqui é muito legal, porque, assim, a partir do momento que você encontrou o seu centro mais próximo, que né, a Areta estava falando, e você marca seus encontros e começa a orientação, é legal que assim, você tem todas as opções possíveis, porque como a gente não é uma parceria com as universidades, diferente de outras instituições, a gente representa todas. Então, você tem muita opção, são quase 4.000 instituições americanas, então você tem 4.000 oportunidades e jeitos diferentes de poder seguir com seus estudos. Então, isso daí que eu acho que é o nosso grande diferencial, a imparcialidade e a representatividade de todas as universidades americanas.
É isso mesmo, Nádia. Gostaria só de completar, então, aquilo que a Nádia comentou é muito importante, gente. Muitas vezes vocês nos abordam e pedem para que nós façamos a recomendação de instituições. Quais são as melhores e tudo isso? Para nós, todas elas são boas, né? Nós temos mais de 4.000 instituições reconhecidas e o que nós fazemos é ajudar vocês na seleção das universidades. A partir do momento que vocês fazem essa seleção e vocês chegam para nós dizendo: eu já tenho minha escolha das universidades, que é um dos primeiros passos no processo da orientação, é fazer a seleção para verificar o que elas pedem, aí nós começamos a ajudar. Então, nós ajudamos em cima da escolha de vocês, não fazemos a escolha por vocês. É importante que vocês saibam disso. Sim, verdade. Então, a definição da Application Essay, que é a gente colocou a apresentação em inglês, mas a gente vai falando em português e mesclando um pouco, tá? Até para vocês se familiarizarem um pouco com as questões de vocabulário, que às vezes você encontra vocabulário nas universidades, nos sites, né, e em reportagens, então é melhor que a gente fale dos dois, que pelo menos você já tem uma noção do que é. A essay é uma redação sobre um assunto específico. E a proposta da essay para a candidatura americana é mostrar o que... Ai, só um pouquinho que eu estou confusa aqui nas telas. Mostrar os seus pensamentos de maneira cuidadosa, e até como se fosse uma carta de apresentação que você faz para a universidade. Então, a partir dessa essay, você fala quem você é, o que você quer, o que você busca, e as universidades tentam compreender esse good match com eles. Então, a partir do momento que eles leem a sua essay, eles têm uma noção da sua personalidade, têm noção dos seus valores, das suas intenções. Então, ali é um jeito, a partir de um assunto específico, um jeito de você se posicionar, de você mostrar, de você falar quem você é, até para você falar, olha, eu posso contribuir isso para a universidade. Então, aí os admission officers, que são as pessoas que fazem as leituras, eles vão identificando qual que é a sua personalidade, se você se encaixaria dentro daquela universidade e até como que você pode contribuir para a comunidade da universidade. Isso mesmo, Nádia. Então, veja, quando a gente fala, então, vocês têm, né, não sei se quem já começou, alguém de vocês assistiu o Common Application, o GPS do Common Application? Coloque no chat lá para mim, tá? Para ver se vocês assistiram foi a Simone, né, a advisor do Rio de Janeiro, que fez. Se vocês assistiram, então, essa palestra sobre o Common Application. Se não assistiram, a gente vai colocar depois o link do YouTube, onde está gravada essa apresentação. Porque o que acontece? Por que o Common App é tão importante? Por que nós vamos estar abordando os essays que são colocados no Common App? Primeiro, a grande maioria das universidades tem seu próprio formulário, mas nós temos um número muito grande, principalmente aquelas universidades que os alunos tendem a aplicar, elas fazem parte do que a gente chama de Common App, que é uma aplicação comum. É comum para quantas? Para mais de 900 universidades. Então, quando vocês quando vocês utilizam o Common App, vocês vão verificar se a instituição da escolha de vocês faz parte, ela é membro, né? É uma instituição que tem um membership, né? Dentro do Common App, e vocês escolhem ela. Qual é a vantagem de selecionar as instituições que fazem parte do Common App? Vocês preenchem um formulário só, porque esse é o mesmo, ele é comum, por isso que se chama Common, ele é comum para todas as universidades. Então, nesse YouTube do Common App, é como que você preenche. Tem algumas informações ali que a gente se bate um pouco, porque ele é bem direcionado para alunos americanos, então tem que ter algumas dicas ali para você poder preencher. Por exemplo, na escolha da tua escola, né? Então, por exemplo, eu sei que a minha escola, o ensino médio, não está listado lá. Como é que eu completo, então, um Common App? Mas isso vocês, então, nós vamos passar depois o link para que vocês possam, então, colocar
preencher o Camanep de acordo. E dentro do Camanep existe uma lista de, não sei se são 8 ou 9 essays, para vocês escolherem, né? Então, vamos começar a discutir para vocês verem o que se pede nesses essays, né? Então, por exemplo, esse essay diz o seguinte: Some students have a background, identity, interest, or talent so meaningful they believe that application would be incomplete without it. If this sounds like you, please share your story. Então, alguns alunos acreditam que eles têm um background, quer dizer, uma história, né? Uma identidade, um interesse ou um talento que em nenhum momento do Camanep existe um espaço para vocês colocarem. Existe alguma coisa especial em vocês. Aquilo que a Nádia falou, que vocês revelam a personalidade de vocês, na realidade, esse é o momento de vocês se venderem. Eu sou de uma faculdade que é muito business oriented, né? Então, eu sempre digo que, como é que eu me vendo? Como é que as pessoas vão se lembrar de mim? Eles vão lembrar da minha história. E essa história que eu vou colocar no Camanep. Então, o que é que vocês podem colocar aqui que fala da identidade de vocês, o interesse, um talento, né? Nós temos o caso da minha escola, eu tenho o caso de um aluno que ele estava aplicando para física, tá? Para Harvard em física, mas ele dança. Ele desde os 17 anos, ele coreografava, ele trabalhava numa escola, ele estudava numa escola de dança e ele era tão bom que ele fazia coreografia de street dance. E ele ficou conhecido no S dele como o físico dançante, ou o dançarino físico, né? Como vocês queiram fazer. Então, quando se falava no João Paulo, se pensava no menino que estava aplicando para física, mas era um dançarino. E ele ganhou a bolsa em Harvard por conta da dança, não por conta da física, né? Ele ganhou uma bolsa de 4 anos, quase $70 mil por ano. Então, é isso que vocês têm que trazer esse especialmente, é a oportunidade de vocês trazerem alguma coisa muito especial de vocês. E eu sei que é muito difícil, gente, do ponto de vista, nós culturalmente, a gente às vezes não sabe o que são os nossos pontos fortes, no que vocês são bons, né? Converse com as pessoas, né, Nádia? Você pergunte para as pessoas o que você acha de mim. Se você tivesse que me definir, o que você diria, né? O que existe em mim? Né? Exatamente. O que existe em mim que me torna diferente dos outros? E por ser diferente, é que as universidades querem. As universidades não querem todo mundo igual, não. As universidades querem compor o grupo de alunos daquele ano, um grupo heterogêneo, um grupo que contribua um com o outro, né? E é isso que elas buscam. Então, únicos. Senão, vocês são únicos, vocês são diferentes. Então, aqui, quando eles falam as dicas, né, que está dando ali, pense sobre sua comunidade, meio ambiente, família e a cultura, né? O que você tem realmente curiosidade com aquilo que você gasta seu tempo. Deixa eu falar 2 exemplos também. Uma vez, um aluno disse assim para mim, eu não tenho nada para falar, eu só ando de skate, eu não sei nem o que dizer. Aí eu disse, muito bem, pensa no skate, né? O que você consegue desenvolver em termos de habilidades quando você está praticando skate? Então, você levanta, você cai, você acorda de manhã, você pratica, você estuda ângulos, né? Um skatista que realmente pratica e quer participar de campeonato, não é aquele que só faz por brincadeira, né? Não, aquele que realmente busca, ensaia, ele imagina, ele olha a pista, faz os ângulos, aqui que eu tenho que bater para cair lá. Então, esse tipo de coisa que vocês adquirem, né? O que deixa você orgulhoso ou orgulhosa de si mesmo, né? Então, eu tenho orgulho de ser a melhor cozinheira do mundo, eu tenho orgulho pelas minhas habilidades de comunicação, por exemplo, eu escrevo muito bem, tenho um blog, né? As pessoas, experiências outra coisa que é importante também é falar de pessoas ou experiências que deram formato à vida de vocês, né? Que ajudaram a formar a vida de vocês, que serviram de modelos, né?
E pergunte a si mesmo, né? O que está faltando, né? Do resto da minha application, né? Do meu processo. O que eu posso colocar? Essa é a oportunidade que eu tenho. Que eu já entreguei meu histórico, já preenchi as Olimpíadas, os prêmios, as atividades extracurriculares que o Câmara permite, mas o que mais que eu tenho para falar que não está em nenhum formulário, né? Então, se existe um contexto, né, específico que ajuda as universidades a entender quem vocês são, né? Pode passar, por favor, Nádia. Acho que esse aqui também é meu, né? Isso. Então, o outro S, né? Esse pode ser uma escolha. Vamos ver o segundo. As lições que você pode tirar dos obstáculos que você encontrou podem ser fundamentais para um sucesso posterior. Conte ou reconte uma vez em que você enfrentou um desafio, um setback, uma coisa que não deu certo, né? Um fracasso ou uma falha, né? Alguma coisa que não deu certo. Como que isso te afetou e o que você aprendeu da sua experiência? Aqui, eu tenho muito cuidado quando vocês escolhem esse tipo de S, porque normalmente a gente tende a falar das nossas tristezas e os nossos fracassos de uma forma muito, tipo, querendo criar piedade, pena nos outros. Gente, por favor, esse é o tipo da abordagem que vocês não podem fazer, tá? Todos nós temos problemas, todos nós temos desafios, alguns mais, outros menos. O que a universidade quer saber é como que vocês lidaram com esses desafios. Como que isso afetou vocês, né? De uma forma de que fez vocês crescerem e vocês encontraram alternativas e caminhos que vocês nem mesmo vocês esperavam. Na realidade, são coisas, né? A gente sempre fala, né? Eu sou bem mais velha que vocês e mais velha que a Nádia também. A vida é sempre cheia de coisas, de problemas. Mas a forma que eu lido, essa me engrandece, ela me torna mais forte. Eu estou pronta para os próximos desafios. Vocês estão indo, pense que vocês vão enfrentar um grande desafio ao abraçar uma carreira acadêmica ou uma oportunidade acadêmica no exterior, nos Estados Unidos. Então, vocês vão encontrar obstáculos. Agora, se vocês parecerem coitadinhos, não sei o quê, vocês vão criar pena nas pessoas e só, né? Ela vai dizer, pomba, essa pessoa até pode me dar problemas aqui, porque ela não sabe vencer os obstáculos. Ela vai encontrar o desafio da língua, vai encontrar desafios da cultura, mas ela está pronta para esses desafios, ela quer esses desafios. Esses desafios tornam ela maior. Então, pense o seguinte, todos os obstáculos, grandes, pequenos, pessoais e da sociedade. As dificuldades que vocês enfrentaram da família ou os amigos, que também impactaram vocês. Vocês podem falar do problema financeiro, vocês podem falar do problema social que vocês moram em situações. Nós estamos numa época de pandemia em que muitos estão sendo prejudicados, do ponto de vista de perdas, né? Perdas familiares, perdas sociais, perdas financeiras. A gente pode falar, não acho que não tem que esconder, mas não se fazer de vítima, né? Se fazer dizendo, ó, isso impactou a minha família, foi muito triste, né? Mas a gente está olhando isso como uma oportunidade para outra coisa. Então, sempre falar não negar as coisas negativas ou as coisas que aconteceram, mas a forma de abordar é sempre dizer, isso está servindo para que eu busque alternativas, né? Então, pergunte, e problemas ou desafios não resolvidos que ainda você tá brigando, tá? Então, por exemplo, você tem alguma dificuldade, né, familiar, você tem alguma dificuldade acadêmica, como que você está brigando com isso? O que você está buscando, né, para overcome, né, para sobrepujar, para vencer esse obstáculo? E pergunte a si mesmo, como é que você lidou com isso? Como é que você resolveu? E como que você cresceu? E também quem te ajudou. É muito importante nessa hora dizer que eu recebi apoio de fulano, porque mostra isso também gratidão,
né? Então, gratidão é um dos... Empatia, gratidão, esses são sentimentos muito fortes, né? Que têm que ser despertados e passados e recebidos pelas universidades. Ok? Próximo. Bom, esse terceiro tópico aqui, é muito parecido com o anterior, mas aqui é mais uma questão de desafio, crença ou ideia. Então, qual que foi o resultado disso? Uma parte de algum questionamento que você fez ou então um desafio que você fez com uma crença ou com uma ideia. Então, tirando o problema que é o do anterior, agora é nem que seja uma constituição, algum tipo de conceito que você tenha e que você fala, não, mas eu quero questionar e eu quero desafiar. Então, o que te fez, o que te incentivou a pensar dessa forma? E qual que foi o resultado disso? E aí a gente tem uma parte aqui que, assim, você pensa, né, em qualquer lugar que você passou o seu tempo, né, escola, clube, no trabalho, em casa, seja na congregação sua, é, da sua religião, pessoas que você interage, que sejam amigos, colegas de trabalho, família, professor, e pessoas, colegas do trabalho, e aí você tem que se perguntar, né? Se essa experiência de questionamento e de desafio mudou os seus valores ou simplesmente esclareceu? Qual que foi que é a primeira pergunta que está ali, né? Qual que foi o resultado disso, né? O outcome. Qual que foi o impacto que você teve nos seus relacionamentos? Eu fiquei surpreendido ou surpreendi outra pessoa? Então você vê que assim, toda vez que tem um prompt, tem muito mais coisa além do prompt do que no próprio prompt, né? Então, e é um pensamento muito maior, nunca é só aquela pergunta. Isso daqui também eu falo para os meus orientados, que assim, a gente aqui no Brasil, com o nosso ensino, às vezes, pelo menos na minha época, né, a gente era muito condicionado a ler a pergunta e procurar a resposta no texto que estava referente, né? Mas a gente não tinha essa criticidade. Então, aqui é mais uma coisa assim, crítica. Do mesmo jeito, assim, é uma forma de você criticar de maneira construtiva e sempre com respeito, porque aqui também é uma coisa, se de repente, se você fala alguma coisa de alguma crença ou ideia, somente criticando e não colocando diferentes pontos de vista, ou então fazendo uma análise um pouco injusta, também te prejudica numa análise, né? Certo? Tem alguma coisa a acrescentar aqui, Areta? Não, não, tá perfeito. Aí o próximo é para você refletir em alguma coisa ou que alguma pessoa fez por você que te fez feliz ou agradecido, grato, e num jeito bem surpreendente. Como que essa gratidão te afetou ou te motivou? Então, isso daqui você vê que não está nem naquele template anterior, né? Você vê que é um template diferente. Esse daqui é um prompt desse ano. Eu acho que ele tem um pouco a ver, assim, com essa questão de pandemia, né? Porque agora todo mundo está se reinventando na sua humanidade própria, né? Então, está se descobrindo uma pessoa boa e está tentando fazer o bem para o próximo. E aí pode ser o caso também de uma pessoa que recebeu esse bem que veio do outro. Então, pensa na situação de que você se sobressaiu a um problema, que você conseguiu resolver qualquer tipo de situação que você tinha, pessoas que te ajudou de qualquer maneira, que é o que a Areta também já tinha falado anteriormente. Se pergunte, por que que você se sentiu grato? O que que você fez? Como que você mostrou a sua gratidão? Qual que foi a representação da sua gratidão? Então, pode falar. Não, é uma coisa só que eu estava pensando aqui, que também, né, que poderia ser um processo até meio reverso. Pode acontecer muitas vezes que eu tenho exemplos aqui de pessoas em que, de repente, elas começaram a fazer o bem para os outros. Tá? Exato. E elas se descobriram como voluntárias, elas se descobriram como pessoas que começaram a arrecadar comida, arrecadar roupa, arrecadar ajuda financeira, né? Porque tanta gente sem emprego. E eu tenho uma colega, né? Eu estou pensando, de repente, as igrejas encorajam muito isso, né? As igrejas, as congregações, de repente, vocês são essa pessoa.
em que vocês podem contar também de uma forma normal, legal, mas sem parecer muito caridosa, aquela coisa exagerada, né? Mas que vocês se descobriram dentro de um mundo voluntário, fazendo, a gente chama isso de empreendedorismo social, né? Iniciativas que a gente toma para poder ajudar as pessoas. Então, esse é um lado que foi despertado em vocês. Vocês também podem falar, desde que não pareça muito piegas, né? Mas é uma coisa que vocês podem... Então, por que você se sente grato? Grato porque você pode fazer alguma coisa. Então, é a sensação, quando vocês fazem o bem, a gente sabe disso, né? Assim, independente de religião, a gente sente muito gratidão, a gente se sente feliz, né? Porque o outro está feliz. Então, esse é o tipo de relação. A gente chama isso de rapport, a gente chama de empatia. Tá? De novo, eu repito na palavra da empatia. Empatia é uma palavra muito forte desse ano que eu acho que merece ser usada nos S's. Uhum. Verdade. Uhum. E sempre falando também a questão de, assim, não é o fato de ficar só feliz, mas como que isso te motivou, te afetou. Beleza, você fez a ação, você teve a sua gratidão, você mostrou sua gratidão, mas e aí? Qual que foi o seu aprendizado com isso também, né? E tem muito aprendizado, né? Eu tenho as habilidades, por exemplo, se você se organiza para fazer ações sociais, você tem que dedicar um tempo, você tem que dedicar o dinheiro, o tempo, planejamento, né? Então, o planning skills, o time management, quer dizer, tudo isso faz parte do aprendizado de vocês que vocês podem aplicar, né? Isso tem muito a ver para quem está interessado em fazer business, né? Então, vocês podem ver que isso é bem coisa de gente de planejamento, né? De construção de habilidades voltadas para gestão de tempo, de recursos, de lazer, né? Verdade. Passando para o próximo aqui está falando para você discutir alguma conquista, algum evento, alguma realização, ou então algum período que teve um acréscimo no seu crescimento, no qual você cresceu e que você teve um novo... Propulsou, né? Isso. Propulsionou o crescimento. Exato, um período de personal growth, que é um crescimento pessoal, né? E um novo entendimento de você mesmo ou então de outras pessoas. Então, alguma situação que te motivou, que te movimentou em alguma forma, que te fez crescer. Então, o que você tem que pensar nisso? Toda a questão a conquista, seja pública ou privada, a questão de experiências de todos os dias, seja ela pequena ou grande, mas que tenha algum impacto muito grande em você. Às vezes que você ficou surpreso por alguma coisa que você descobriu ou então aprendeu. E aí você se pergunta, como que eu mudei? Como que eu posso continuar crescendo? Posso compartilhar tudo isso que eu aprendi com outras pessoas? Então, assim, é mais falando da sua atitude, do reflexo que ficou em você perante uma situação de conquista, de evento, de realização, de aprendizado, de qualquer coisa, né? Tá ali falando público, privado, ou então seja situações pequenas de experiências diárias. Então, às vezes, assim, pode ser uma coisinha besta, por exemplo, de commute. Como que uma pessoa que eu sou assim, aí é um pouquinho aí um personal touch, porque eu observo muitas pessoas que fazem o mesmo commute que eu. Por exemplo, as pessoas que eu vejo no trânsito geralmente são as mesmas. As pessoas que eu sei mais ou menos que chegam no mesmo horário que eu no serviço. Então, é aquela coisa que... E aí você pode, pela observação, ir aprendendo muita coisa. Tem uma história que eu queria compartilhar. Na realidade, fez parte de um essay, né? Então, eu não sei, eu pensei em compartilhar agora. Tá? Eu tive um orientando totalmente perdido, assim. Ele chegava para mim, o nome dele era Bernardo, estava no terceiro ano, e ele dizia assim, Areta, eu não sei o que escrever, eu olho para esses essays todos, eu não tenho nada para falar. Não tem nenhuma realização, eu não vejo nenhum ponto positivo meu, eu não faço voluntariado, eu não faço isso, não faço isso, não faço isso.
Aí eu disse, senta aí, Pia, vamos conversar. O que que você está fazendo agora? Estou cuidando da minha avó. Falei, por que você está cuidando da tua avó? Minha avó caiu, quebrou a perna, ela mora num sobrado, ela tem escada, ela não consegue descer, e eu, então, tenho que levar as coisas para ela lá para o quarto, porque a gente não tem como colocar um quarto embaixo. Aí ele disse, tá, e o que está acontecendo? Ah, eu estou conhecendo melhor minha avó, estou vendo, ela está me contando as histórias da vida dela e tudo, e você nem sabe, Areta, mas eu aprendi a fazer pão. Falei, uau, que interessante. O que aconteceu? Ele estava embaixo, a avó gritava lá de cima, o que ele tinha que fazer? Claro que ele errou o pão 1000 vezes, né? Mas, finalmente, ele conseguiu fazer um pão para ela e levar. Então, o que ele aprendeu aqui? Se a gente pensar numa história dessas, o que ele aprendeu? De repente, ele nem se deu conta que ele melhorou a relação dele com a avó, ele foi o único, porque ele era um neto único, né? Então, não tinha como, os pais trabalhavam. Ele, no começo, ficou com raiva, porque ele tinha que ficar com a avó cuidando, né? Porque o menino de 17 anos, no terceirão, cheio de atividade, cuidando de avó que caiu. Ele estava muito bravo. Mas aquilo ele foi transformando, foi criando um elo. Então, veja, tudo aquilo que a Nádia falou, que ela perguntou, como é que eu mudei? Como é que eu cresci? Ele começou a receber, ou começou a assumir as responsabilidades do cuidado, do zelo, do cuidado da família, do cuidado das pessoas. E, além de tudo, começou a gostar de fazer pão, porque começou a dar certo, né? Então, várias coisas. Eu acho, não sei se esse é o último S, Nádia, não, né? Não. Você quer terminar o último? A gente tem mais 2. Você quer falar do Tá, próximo? tá, eu falo do próximo, então. O É. próximo diz, então, escrever um tópico, uma ideia, o conceito que você acha que é engajador e que te deixa, e que te faz perder o tempo, a noção do tempo. Coisas que vocês realmente ficam absorvidos. Gente, até vale jogo, tá? Até vale jogo de os games, né? Se você joga o Counter-Strike, ou whatever, né? Qualquer jogo que você joga, ou que vocês perdem. Por que vocês perdem? Eu acho que a questão não é falar da perda de tempo, mas o que acontece na situação do jogo que faz vocês perderem essa noção de tempo? A gente joga 3, 4 horas, a gente não, eu vejo meu filho jogando, né? Mas ele joga 3, 4, até as 4, 5 horas da manhã. Gente, eu digo, você não vai dormir, Pia? Ele diz, não estou cansado, não tô, tá super legal. Agora, a ideia é, o que acontece durante esse processo de jogar que faz com que vocês percam a noção do tempo, né? Hobby, né? Tem gente, por exemplo, que fica lendo horas a fio. Tem gente que fica assistindo televisão, tem gente que fica costurando, tem gente que fica tricotando. Então, tem várias situações que fazem com que a gente... Mas, agora, a pergunta é, por que isso te cativa? Né? Por que essa coisa que você escolheu para dedicar parte do seu tempo, ela é uma terapia, ela é um descanso, ela é um aprendizado, né? O porquê, para quem que você se volta, né? Quando você quer aprender alguma coisa a mais. Quem que você procura, né? Para buscar mais aprendizado, né? No caso, por exemplo, daquele menino, não tinha outra opção senão procurar a avó, né? É com ela que ele tinha que resolver a história, né? Então, a pergunta é, como que você escolhe gastar o seu tempo livre? Quais são os teus hobbies, as tuas aulas, as aulas que realmente você tem prazer de assistir e por quê? Não é só mencionar, é por quê. Eu adoro a aula de física, eu adoro a aula de filosofia, eu adoro a aula de empreendedorismo, o que for que vocês têm em sala de aula, mas não é, daí vocês podem falar, não é só o professor, mas o que é que aquele aprendizado, aquele conteúdo faz com vocês, né? O que você lê, o que você escreve, o que você cria. Porque quando a gente lê, escreve ou cria, nosso tempo passa rápido também. Então, isso tá relacionado a coisas, né? Existe hoje uma tendência de se estudar e de se buscar, né?
do ponto de vista tanto profissional quanto acadêmico, coisas que a gente faz que realmente a gente gosta e nos faz perder a noção de tempo. Né? Como que começou? E a pergunta é, como que você começou a se tornar curioso? Né? No caso do Bernardo, não foi bem curiosidade, mas ele queria fazer alguma coisa diferente, porque ele não aguentava mais só ficar cuidando, levando comida para a avó que vinha pronta, né, da casa da mãe. Ele queria fazer alguma coisa diferente. E a avó desafiou ele, né, para fazer o pão. Então, como que esse interesse fala para os outros sobre você? Não, o que você passa? Quando você tem essa habilidade, né? Você cozinha bem, você escreve bem, que imagem que isso passa para os outros? Como é que os outros te olham? A gente chama isso de marca pessoal. Qual que é a tua marca? Né? O que personalidade? Como é que os outros te veem, né? E como é que esse interesse how this interest, exatamente, como que esse interesse que você tem fala sobre você, né? Fala sobre você mesmo. Compartilhe um S sobre qualquer tópico da sua escolha, né? Eu já pulei no meu aqui. Eu estou com outra tela aberta aqui. O próximo S. Tua voz sumiu, Nádia. Ai, desculpa. Não, Eu estou o tentando próximo, né? voltar para. É o próximo. Aí, consegui voltar. É só porque, só respondendo aqui o chat, tem gente que está Tá. perguntando onde que vai ficar disponível. Aí é o site do YouTube, No no YouTube. Education, é isso, o canal do Education USA Brasil no YouTube. Aí, Isso. bem agora eu estava pegando lá o link para jogar aqui, então eu já vou voltar. Tá bom. Pronto. Isso. E o último tópico é bem aberto, né? É totalmente aberto. Então, vocês podem, se vocês não quiserem escrever em nenhum daqueles lá que eles sugeriram, eles estão sugerindo qualquer tópico da escolha de vocês. Ela pode ser uma que você já escreveu, né? Que você gostou. Uma, por exemplo, que você já submeteu em português lá para a tua escola, coloque isso em inglês de uma forma bonita. Um que responda a um prompt diferente, a uma pergunta diferente, a uma situação diferente, ou uma que você cria sozinho. Aí nós vamos dar exemplos depois, né, Nádia? Isso, a Nós gente vamos vai dar dar alguns exemplos de exemplos. histórias fabulosas. É. Então, Alguém até agora que teve alguma Tem alguma dúvida? pergunta? Isso. Se quiser interagir pelo chat também, eu estou de olho aqui. Tá. Gostaria de fazer uma pergunta. Sim, por favor, Gabriela. É a primeira vez que eu tô fazendo essa atividade aqui do Education USA. Aí eu também. Eu tava escrevendo no chat, aí na hora meu notebook descarregou. Eu disse, não, vou falar, porque já escrevi um textão e perdi. E aí eu voltei agora. E aí eu não sei como é que vocês organizam. Eu acompanhei a aula, anotei até descarregar o notebook, mas eu não sei se todas as vezes que vai o college GPS, toda vez vai ser o mesmo assunto ou muda. Alguém pode explicar, por favor? São assuntos diferentes cada vez. No finalzinho da nossa apresentação, a gente vai passar os próximos, o College GPS, os topics, né, e as datas. E aí a gente já te lembra aí, Gabriela. Mas dessa vez, agora é essa. E a gente já falou anteriormente sobre o Common App. E aí agora a gente tem dia 9 e dia 16. E os primeiros falaram sobre a escolha das universidades em geral, né? Então, cada assunto. Por isso o nome GPS, tá? O GPS tem a ver, né? É o que vai te dar o caminho, os passos para esse application, Gabriela. Então, realmente, são todos assuntos diferentes, mas todos eles vão estar disponibilizados no YouTube. Então, e a sequência que nós escolhemos é uma sequência que nós entendemos que é o que vai preparar vocês devagarzinho para o processo, tá? Então, vocês não vão ter, por exemplo, né, a preparação pré-partida antes de vocês começarem o processo, né? Então, a gente realmente fez e a gente entende que é um processo que vai devagar, eu acho que vocês estão assistindo agora, vocês com certeza estão começando muito bem, porque tem tempo de vocês submeterem todos os processos e se prepararem para que normalmente no deadline das universidades é no final do ano, né?
Então, dá tempo de vocês fazerem. Imagine, Gabriela, fica à vontade e podem fazer as perguntas aqui no chat ou abrir o microfone mesmo, né? Eu acho que tanto eu quanto a Nádia não me incomodam de ser interrompida, não. Exato. E as coisinhas que estão rolando aqui no chat, eu já andei respondendo. Todos os vídeos ficam gravados no YouTube, lá no canal do link que eu acabei de passar, Education USA Brasil. Já tem os anteriores, já estão lá. A Isabela tinha perguntado em que ano do ensino médio vocês recomendam procurar uma mentoria. Eu respondi que é entre o primeiro e o segundo ano, né, Areta? Porque no terceiro pode ficar muito corrido, né? Isso mesmo, eu concordo com você, Nádia. O que acontece? Por que é importante no primeiro ano? Porque você sabe do processo e você consegue trabalhar com aquilo que é relevante durante o seu ensino médio. Muitas vezes o pessoal diz, mas eu não tenho notas muito boas. Que ano você está? Primeiro ano. Perfeito, melhore as suas notas. Dá tempo. Eu não tenho nenhuma atividade extracurricular. Perfeito, dá tempo. Né? Então, o primeiro ano, ele vale como orientação, apesar de que vocês não vão efetivamente ainda fazer, né, o processo, porque o processo começa no final do segundo ano e começo do terceiro. Porque aí que vocês vão começar a fazer as provas, vocês já têm, normalmente, do primeiro e segundo ano, toda a matéria do ensino médio já é dada, o terceirão, normalmente, né, eu estou falando pela minha escola, né, normalmente o terceirão é uma revisão do conteúdo, né, do high school do primeiro e segundo ano, então você já consegue se preparando para as provas, né, as provas do SAT, o ACT, que é uma dos GPS sessions que, se já não foi, vai acontecer, tá? Eu não lembro de cor a sequência dos sessions, tá? Mas você encontra essa informação no site do Education USA, tá? Sim, a outra... desculpa. Uhum. A outra Não. pergunta era da localidade. Então, assim, quem ficar interessado em dar continuidade, né, nos encontros e continuar com a mentoria, né? Eu coloquei o link também de todas as nossas unidades do Education USA. A Camille, que é do interior de São Paulo, tem bastante unidades ali próximas, né? Veja qual que é mais próxima da sua cidade, que vai ser a sua jurisdição, né? A gente trabalha meio que com jurisdição. Então, mais essa dica. O Caio acabou de fazer uma outra pergunta. Quando normalmente abrem as inscrições para oportunidades acadêmicas? Dezembro. Dezembro para undergraduate? Dezembro, acho que ou novembro, né? Porque eu sei que Dezembro em janeiro... para undergraduate e janeiro para graduate. É isso. Exatamente. Isso, exatamente. Então, elas abrem, porque normalmente janeiro e fevereiro é a época que nós lemos os applications para poder fazer a seleção, né? A pergunta se a mentoria é paga, depende do centro, tá? Tem alguns centros que têm os pacotes de orientação, tem alguns centros que não fazem, mas, independente disso, você encontra muita informação e muita sessão totalmente gratuita. Então, por exemplo, eu sei que vai ser anunciado agora no site do Education USA que vai ter um serviço de apoio de auxílio dos alunos que querem se inscrever. E também, por exemplo, no meu centro, em julho, a gente vai ter o que eu chamo de bootcamp, tá? Que seria como se fosse um acampamento. Então, durante uma semana inteira, a gente vai estar orientando os alunos já com o processo. Então, por exemplo, no dia tal a gente vai escolher as universidades, no outro dia a gente vai fazendo isso. E vocês vão trabalhar muito juntos, né? Tipo, bem um peer, né? Então, na realidade, vocês podem procurar o meu centro de Curitiba, né? Que é dentro da FAI, que é o Education USA FAI. Se vocês quiserem, a gente passa a informação sobre as datas do bootcamp, mas vai ser em julho. E vocês podem se inscrever. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui da Ana Beatriz, que ela falou que contatou o centro de Alagoas há um bom tempo e até agora não recebeu uma resposta. Posso contatar um centro de outro estado? A minha sugestão é para você mandar um contato para o Education USA Brasil direto, e aí ali o escritório central do Education USA, eu vou colocar aqui depois, eles encaminham para quem está atendendo essa jurisdição sua. Eu vou colocar aqui, se não me engano, é contato@educationusa.org, é isso, Areta?
Isso, e a Gabriela colocou que ela falou que ela também é de Alagoas e o centro está fechado, por isso que você não conseguiu a resposta. Mas não tem problema, você pode contactar outros centros que eles te encaixam. Centros muito ativos são os centros de Brasília, né, que é bastante ativo. Se você quiser mandar para o meu centro também, sem problema nenhum, a gente coloca você no grupo de orientação. Então, mas tem vários centros, né? A própria Nádia, né? Então, fiquem à vontade, mas é aquilo que ela sugeriu. Coloquem no site geral, porque daí nós conseguimos distribuir vocês melhor para que todos vocês tenham atenção. Porque senão acaba sobrecarregando muito o centro único para atender todos os interessados. Exato. E também tem essa questão, por exemplo, de jurisdição. Até recentemente a gente não tinha no Mato Grosso, e eu, como estou no Mato Grosso do Sul, atendia os 2 estados. Então, de repente, eles vão por proximidade também, de repente coloca para outro centro do Nordeste, pela proximidade mesmo. Tá bom? Podemos continuar? Vamos para o próximo? Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho de estrutura. Então, a gente já falou sobre toda a questão de quais são os prompts, né? Quais que são sobre o que você tem que falar, os assuntos, isso, sobre os assuntos, e agora a gente vai falar um pouquinho de estrutura. Uma coisa assim, geral, de estrutura geral, você tem que ter uma introdução clara, o corpo e a conclusão. Então, aquela coisa bem prática que é de qualquer língua, qualquer redação. Você começa do macro para ir para o micro. Então, você faz uma introdução do tópico, você elabora o argumento, o contra-argumento, depois você conclui. O seu argumento principal está, de fato, claro na sua introdução? Você conseguiu deixar isso claro? Está claro também que cada parágrafo vai adicionar para o seu argumento? É aquilo que eu falei, introdução, argumento, contra-argumento e conclusão. Geralmente é o tópico geral, né? Os parágrafos estão na sequência lógica, está seguindo, nem que seja uma linha de raciocínio, uma linha do tempo. A sua conclusão é um sumário óbvio dos seus argumentos? Você desenhou a sua redação toda para aquela conclusão? É muito importante ter essa estrutura no geral. Com relação à clareza da ideia do texto, né? Tá tudo claro, tá tudo conciso, você está seguindo uma regra, você está seguindo uma ordem, tá confuso ou não tá? Você conseguiu se expressar corretamente com o que você utilizou na sua redação? O estilo, uma coisa muito importante, você tem que fazer um estilo de grafia, né? Um estilo de escrita formal, acadêmico. Então, uma dica bem rápida da época que eu dava inglês, tudo que é aquela contracted forms, que é don't, didn't, haven't, isso daí já é uma coisa que você já pode separar. Did not, do not, have not. Então, são coisas que você já pode separar, que já dá um tom um pouco mais formal e acadêmico. Você está se complicando desnecessariamente, você está deixando tudo muito complicado, você fala de uma ideia, depois você volta nela, mas depois você passa para outra, daí você tenta concluir aquela primeira. Então, não se enrole, tá? Seja objetivo e claro. Citação e referência, isso daqui é muito importante. Se você está, assim, qualquer coisa que você está falando que é de outro, que é de um livro, que é de uma reportagem, que seja, você viu que até na nossa aqui, já um exemplo é a nossa própria apresentação. Da onde que a gente está tirando as coisas, a gente colocou a fonte ali embaixo. Então, sempre bom, assim, melhor você citar, mesmo que não seja ideia sua, do que ser pego por plágio, que é um assunto que a gente vai falar lá na frente. Você está fazendo a referência corretamente? Também é outra situação muito importante. Então, basicamente, na estrutura, é ter uma estrutura lógica. A estrutura, ela não muda muito do português. Então, o que vai mudar é a língua e o jeito de escrever. Mas a estrutura não vai mudar daquilo que você, de qualquer redação que a gente faça. Ok? Eu só queria complementar aqui, em relação à estrutura, tudo aquilo que a Nádia falou, eu sempre penso numa redação, a redação para mim tem que ser fluida. A fluida significa assim, que é fácil de ler. Eu percebo que tem um começo, um meio e um fim. E você não para para perguntar, né? Que história legal. Oi? Você não para perguntar, ué, mas isso daqui ele está falando disso. Exatamente, mas escuta, mas o que foi que mesmo contou? Essa história de enrolar, né? Essa coisa de cercar, de ir em círculos, né? E nesse ponto, quando a gente fala de estrutura, eu sempre lembro, gente, que uma forma de deixar a estrutura de vocês bem fluida é utilizar o que a gente chama de connectors, linking words,
que são o portanto, né, então, por outro lado, né, on the other hand, escolham, né, tem vários que vocês têm, therefore, portanto, on one hand, on the other hand, né, in conclusion, alguma coisa assim. Esses aqui, eles sempre dão uma direção para o leitor. Ele está dizendo para o leitor, escuta, peraí, tem mais. Peraí, agora eu vou explicar. Peraí, eu vou te dizer uma coisa contrária. Então, vocês orientam o leitor para que lado que ele tem que ir. Como é que vai ficar a interpretação dele, a compreensão dele do texto? É muito importante a utilização dos linking words aí. E isso também mostra uma fluência muito grande, né? Porque você escreve frase, você tem um compêndio de frase. Mas a hora que você vai colocando os connectors, é aí que você vai desenhando a sua ideia, né? Bom, continuando aqui. Ainda em estrutura, eu coloquei aqui num movimento também que eu peguei da internet, a introdução, aqui você coloca o gancho, você coloca tipo o aspecto mais global do ponto que você quer falar, e o seu argumento, a sua tese de maneira bem clara. Aí quando você vai para o corpo, pode ser mais do que 3 parágrafos, né? Aqui está falando 3 parágrafos, mas lógico que pode ser mais. Então, na frase do número 1, você vai trazer exemplos, explanações, pesquisa e algum tipo de sentença de conclusão. Aí no 2, você pode trazer exemplos, explanações, mesma coisa. É aquilo que a gente estava falando, você vai aqui que vai entrar o moreover, in addition to, concluding, in conclusion, on the other hand. Então, aqui que você vai, de repente, começando os parágrafos. E sempre trazendo o argumento, contra-argumento, explicações, exemplos. E aí, na conclusão, você vai reiterar a sua tese, né? Que é lá que você já colocou lá na introdução, você já vai trazer um link aqui. Então, vai ser tipo assim, lembra que eu falei disso? Então, baseado em tudo isso que eu falei, eu concluo isso. E você sempre deixa uma parte crítica, uma questão, então uma imagem clara, é o impacto que teve do seu texto, tá? Então, essa é uma estrutura bem boa, que é direta, clássica e objetiva, ok? Proofreading. Proofreading é meu ainda, Areta? É, né? Oi? Não, peraí. Eu estava vendo a pergunta ali, né? O proofreading é meu. Se você quiser dar uma olhadinha no chat lá, diz que aquele contato não existe. Tá, mas vou continuando aqui. Proofreading. O proofreading é quando vocês fazem a leitura, né? A releitura de vocês. E, gente, eu não quero... O que aconteceu? Isso. Eu não quero assustar vocês, mas quando a gente escreve um essay, a gente escreve... O meu S, eu escrevi 10 vezes, tá? Então, a gente faz a primeira, depois eu releio, mudo mais alguma coisa, fiz de novo, eu fiz de novo. Então, chegou na 10ª vez, eu disse, chega, porque agora eu acho que tá bom, né? Mas se preparem que vocês vão ler e reler e reescrever várias vezes. Então, faz parte do processo. Por isso que é legal... Quando essa parte da estrutura, quando a Nádia comentou, é muito legal. Você quer passar para o próximo proofreading? Sim. Você está respondendo no chat. Não, mas eu volto lá. O que a Nádia comentou é a gente fazer o que eu chamo de primeiro draft, ou então um outline, né? Que é um esqueleto, né? Monte um esqueleto, é o anterior. Ué, gente. Foi. Esse, faz um esqueleto, né? Faz um esqueleto onde diz, eu quero começar a falar sobre isso, depois eu vou falar sobre isso, depois eu vou falar isso, e eu vou concluir. E sempre a conclusão é uma repetição do começo, né? Para a gente fechar sempre com um estilo, né? Então, primeiro, outra coisa que o que estão colocando é a parte do proofreading, da revisão, da parte gramatical mesmo. Então, não contem só com por exemplo, a gente tem, hoje você consegue programar o teu Word, né, para que ele tenha a língua que você quer de revisão, né, mas, então, normalmente, eles dão ajuda, eles fazem alguma ajuda para você revisar, mas não conte só com isso, tá? Eu acho que é melhor sempre
você pedir ajuda para alguém que sabe mais inglês, um professor de inglês, para que você possa, não para corrigir tudo, gente, porque eu até acho, né, eu não sei se a Nádia concorda comigo, que ter pequenas coisinhas erradas tem muito a ver com vocês também, para mostrar que ninguém fez por vocês o S. Exato. Né? Tem essas que são perfeitos. Eu conto para você, mas espera aí, eu falei com esse aluno não tem condições de escrever um S desses. Mas é um S que passou pela revisão de um professor e o professor não respeitou, né, algumas coisas que o aluno fez. Então, não existe nada, nem um pouco, se vocês tiverem coisas pequenas, mas que não interfiram na comunicação, na comunicabilidade, na forma, na mensagem, na forma que vocês estão passando essa mensagem, podem deixar esse erro. Ele não vai fazer diferença. Eles querem saber de vocês, claro, querem saber como vocês escrevem, mas um pouquinho, coisa pequena, vai passar despercebida, né, desde que tenha um bom conteúdo, né? E tem outra coisa, eles sabem que são alunos internacionais, né? Exatamente, não são nativos, né? Então, e até vão estranhar se tiver muito, né? A gente sempre sugere, por exemplo, quando eu peço que os alunos venham conversar comigo para eu discutir os S's, eu sempre peço que me tragam cópia escrita. Isso é uma coisa minha. Eu acho que é mais fácil hoje. Eu sei que pode ser uma coisa de estilo, né? Mas eu acho que vocês conseguem levar o documento a qualquer momento. Eu tenho tempo de ler, vou ler de novo. Peraí, eu percebi um negócio aqui que eu posso mudar. Então, é mais fácil de carregar consigo para fazer esse proofreading. E uma das coisas que eu lembro da Nádia e eu comentamos é que, muitas vezes, o proofreading acontece acidentalmente, né? Ele acontece acidentalmente e, sei lá, de repente você está inspirado e percebe algumas coisas acontecerem, né? Eles sugerem também, como vocês estão aplicando para universidades americanas, é que use um American Spelling, né? Porque nós temos o British Spelling. Então, você escrever behavior com o U, center com C-T-R-E. Então, tente utilizar, não que isso vai punir vocês, mas é uma coisa que mostra o cuidado de vocês em respeitar o inglês americano, né? Deixar o tempo, né, para vocês revisarem, né, para vocês realmente, o final do processo, quando vocês fizerem, né, nessa sugestão aqui, depois que vocês escreveram, deixa um pouco de lado. A gente cansa de escrever, a gente se vicia naquilo que a gente escreve e a gente não consegue olhar, né, não consegue ser crítica. Então, descansa um pouquinho o SD, deixa descansar, depois vocês retomam. Revisar várias vezes, né? Olhar várias coisas, né? Primeiro eu vou olhar a estrutura do parágrafo. Tá legal? Cada parágrafo tem uma ideia, né? Essa coisa de acumular ideias num parágrafo só deixa coisa confusa, né? Eu estou usando a pontuação correta, eu estou escrevendo, né, o spelling, né? Estou repetindo muitas palavras, quer dizer, como é que eu vou procurar sinônimos, né? A gente tem o site, né, do Thesaurus, né? Maria Gomes, obrigada, que pena, mas vai estar gravado, tá? Para você continuar. Existem vários sites que vocês podem aprender, existe o site chamado Thesaurus, né? Onde vocês podem ver sinônimos de palavras, para que vocês não repitam sempre a mesma palavra, né? Você está usando muitos advérbios, muitos adjetivos, você está usando exagerado, awesome, marvelous, wonderful, né? Então, não, gente, vamos balancear um pouco, né? E pede para os outros darem uma olhada, né? Alguém que saiba inglês, entregue para eles, o que você acha dessa? Você acha que tem a minha cara? Né? Eu sempre digo assim, se você lesse esse meu, você me admitiria? Se você fizesse parte do corpo docente da universidade, ou do corpo da universidade, que faz admissão, você lendo essa carta, você me aceitaria, sim ou não, né? O site dos sinônimos, já te passo, Gabriela, é o Thesaurus, tá? Eu já escrevo, deixa a Nádia entrar, eu já te coloco no chat, tá bom? E tem um outro que eu gosto também, que é o Dictionary.com, tá? São dois. O Dictionary.com, ele dá vários exemplos, inclusive, de frases que você pode usar.
Existe um outro dicionário, uma outra site que é muito bom, que eu também vou passar, é o que a gente chama de existem aquilo que a gente chama palavras que combinam com palavras. Eu não lembro exatamente, mas como é que é o nome disso? Por exemplo, quando você fala em competição, a melhor palavra que combina com competição é fierce competition. É uma competição acirrada. Em português, a palavra é acirrada. Então, quais são as palavras que combinam com quais? Então, isso é importante quando a gente, de repente, escolhe se a gente quer reforçar o uso de uma palavra, né, do ponto de vista gramatical. Mas eu já procuro, tá? Eu já coloquei aqui. Colocou? É o Thesaurus, não é? Thesaurus? Uhum. Oi? É Isso, o thesaurus.com. Exatamente. E pode colocar www.dictionary.com, que é o dicionário que traz isso. Certo. Já estou colocando aqui também. Isso. Dictionary.com. Isso mesmo. Isso. Por favor, pode. Isso. E presta atenção, né? Gramática, uso correto do inglês, né? Como diz a Nádia, evite o uso da contração. A não ser, gente, eu sempre digo o seguinte, se vocês são de um design, se vocês estão, de repente, tem alguma razão de vocês usarem contração, que vocês estão reportando a fala de alguém diretamente. Aí vocês não vão, porque ninguém usa, não usa não contração quando fala, né? A descontrair as palavras, né? Os verbos, não sei se existe essa palavra, né? Mas evitar as contrações numa escrita formal, num caso de um S. Não significa que está proibido, mas tem que ter um contexto específico de usar a contração, né? Mantenha-se objetiva, né? E a Nádia já comentou, né? Então, clara, concisa, objetiva, né? A estrutura, consistente, lógica, né? Então, tem que ter um flow. O comprimento, né? Quer dizer, o comprimento, quer dizer, quantas palavras eles querem? 700, 600, 900? Quantas que eles estão pedindo, né? Então, as linhas, parágrafos, como é que eu vou dividir isso, né? E citações, a história das citações que realmente, de acordo com o fulano, né? Então, acorde de fulano, ou vocês sabem que as citações, mesmo em português, elas são feitas entre aspas e depois mencionar entre parênteses quem que mencionou, né? Então, não está proibido, né, usar citações. Eu sempre digo cuidado com as citações, né, porque realmente elas têm que fazer sentido naquele S inteiro, né? E porque citar por citar não é. Ela tem que ter realmente uma relevância para a história que vocês vão contar, né? Ok? Agora é o plágio. Assim, isso daqui é uma coisa muito importante nos Estados Unidos, porque, assim, se vocês acompanharem algumas notícias, se você digitar plagiarism lá no Google, você vai ver que, assim, isso de fato é muito levado a sério nos Estados Unidos. Eles têm programas, que nem tem esses sites aí, né? Detector, Checker, e até que você pode utilizar em seu benefício também, para tentar verificar algum tipo de plágio que seja não intencional. Então, é uma coisa, o fato de plágio é o fato de você usar uma palavra ou uma ideia de outra pessoa sem citar e sem o consentimento. Então, e colocando no seu trabalho como se fosse sua ideia, sua percepção, sem o completo conhecimento da outra parte. Então, tem essas ferramentas na internet que te ajudam com isso, porque pode ser também um caso de plágio não intencional. E o plágio nos Estados Unidos é muito importante, assim, porque você pode ser expulso do seu curso. Então, de repente, todo aquele esforço que você teve, todo aquele investimento de tempo, de financeiro, de tudo, vai por água abaixo por conta de uma frase que foi mal colocada. Então, pode te expulsar do curso, pode te expulsar da universidade, pode resultar até em ação civil ou qualquer tipo de penalidade, multas. Então, é assim, aqui no Brasil, às vezes, a gente não tem tanto essa visão, mas é importante a gente falar disso, que é o peso que um plágio tem, tá?
Então, acho que é interessante também, de repente, usar essas... Por isso que eu coloquei até os links aí, né? Para vocês poderem usar essas ferramentas e, de repente, conferir as suas essays no final das contas. E, continuando o assunto de essay, eu queria disponibilizar para vocês, informar, a gente tem um curso, que é o Essay Writing Resource Center. Ele é um curso do Education USA, junto com o escritório de línguas, da embaixada, que é o Regional English Language Office, que é o RELO. Teve uma criação de um centro de recursos para redações em inglês. São 9 módulos no total, de torno de 3 a 5 horas de conteúdo por módulo. As instruções são assim, vai desde o que escrever, como escrever, de escrita, de exemplo, de anotação. Eu vou tentar colocar aqui essa outra parte para vocês verem, porque é bem legal, assim, essa interação que vocês podem ter no site. Só tenho que achar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Tá. Agora eu tenho que esperar tirar esse negocinho daqui, um negocinho chato. Ah, foi. Então, esse daqui é o site do Essay Writing Resource Center. É esse o link aqui, tá? Eu vou colocar no site para vocês aqui no chat. E aí você clica nesse acesse o curso e você é direcionado para esse site aqui, que é o Enroll in the Writing Resource Center. Então você vai entrar, você vai colocar seu e-mail e vai colocar I'm a new user, I already have a free foreign teacher login. No caso de vocês é I'm a new user e aguardar as informações no seu e-mail, tá? Mas basicamente tá todas as informações aqui de todos os módulos, tá? Então, ó, write with style, who's your audience, reflect, brainstorm and start writing, one step at a time, choose your words wisely, stay motivated, keep writing, application writing for MBA and graduate business programs, application writing for STEM and technical fields, and application writing for legal and LLM programs. Esse daqui é mais voltado para a área de direito. Então, acho que ele é bem completo, você vê que tem até os direcionamentos para as áreas, tá? Aí, vou voltar agora para a nossa apresentação. Ok? Então, fica a dica, tá, para vocês. Eu vou colocar aqui no site, no chat, o link. E é de graça, tá, gente? Então, é muito interessante. É um curso completamente online, completamente gratuito. E você tem aí um ritmo de 3 a 5 horas de conteúdo, de estudo, e acho que é maravilhoso isso. Aí a gente queria falar de alguns examples de essays, né? Você quer falar da coxinha, Areta? Eu falo da coxinha, tá? Tá, eu vou falo compartilhar da coxinha. ela. Isso. O que acontece? Esse aluno, ele começa a contar, né? Eu veja que ele colocou o prompt 5, né? Fale, né, sobre uma realização, um evento ou um acontecimento que ele levou você a um crescimento pessoal, né? E um novo entendimento de si mesmo e dos outros. E ele encerra dizendo que ele é o coxinha boy, né? Coxinha no sentido da nossa comida. O que aconteceu? Ele era de uma família de recursos econômicos melhores, alguma coisa aconteceu, eles perderam tudo e eles mudaram de estado, né? Mudaram de estado, foram morar num estado onde o custo de vida era menor, né? Não deve ser lá para o norte, né? Acredito Amapá, Rondônia, não sei, né? A gente não sabe exatamente, mas eles começaram, a mãe dele era famosa na cidade que eles estavam pela coxinha que ela fazia, só que ela fazia a coxinha assim, né? Não era para vender. E com isso, eles então tiveram que começar a ganhar a vida deles. E eles, então, a mãe começou a fazer coxinha, o pai fazia a parte das vendas, na realidade, o marketing, né? E ele ia vender. E ele conta, então, ele descreve, né, que com isso que ele ficava nas ruas vendendo a coxinha, ele acabou perdendo, quer dizer, já tinha perdido. Uma coisa que ele gostava muito era eles tinham TV a cabo, gostava muito do canal da Disney. Então, ele saiu do mundo de sonhos
e passou, veja uma simbologia disso, né? E ele passou para um mundo real, o mundo real da venda da coxinha para sobreviver, né? Mas em nenhum momento você sente pena desse cara. Mesmo contando tudo isso, ele coloca de tal forma que foi uma circunstância da vida. E depois, no final, se a gente for bem baixinha, né? Ele coloca assim, when confronting difficult times, ao confrontar com os problemas, com os tempos difíceis, eu aprendi isso. Ele ganhava, então, e a satisfação que ele tinha, que no final do dia, com a venda, ele e o pai iam no mercado para poder comprar mais coisas para o dia seguinte, para ter mais coxinha. Então, essa satisfação de que o resultado do trabalho deles gerava continuidade. Ele começou a perceber tudo, esse menino, 17 anos, né? 16, 17 anos, né? Quer dizer, no terceirão, como muitos de vocês. E aqui, ó, essa aqui, ele coloca, como criança, vender coxinha era muito prazeroso, porque por causa da forma como eu trabalhei com isso, né? Para mim, ele não era só uma aventura, né? Mas influenciou a maneira que eu vendo a minha coxinha. O que ele começa a colocar? Que ele é a coxinha. A coxinha é o recheio, é a capa, a minha capa, o meu conteúdo. Eu sou uma coxinha. Tanto que ele diz o seguinte, é isso como eu escolhi abordar a minha vida, justamente como um coxinha gai faria. Né? Então, ele ele se define como coxinha e ele dá uma definição do que é ser coxinha. Né? E ser coxinha é ser tudo isso, é ter uma capa resiliente, mas ter um conteúdo doce, suave, né? Porque ele fala que ele tem recheio, o recheio é gostoso. Então, tem bastante coisa aqui. Então, veja, de repente, um S, onde ele conta uma história sobre ele, gente, ele foi aceito no Yale ou Cornell, tá? Com bolsa cheia. Tá? Então, esse é um dos meninos que a gente tem como ele recebeu um prêmio, recebeu uma bolsa, porque o pessoal disse, gente, deve ser um cara muito legal. Né? Então, é isso que vocês têm que criar, a imagem que fica, né? Então, como eu disse, a minha cara, a cara dele foi a coxinha. Todo mundo lembra do coxinha, Gai. Né? Como lembra daquele menino que eu mencionei do cara que dança, né? Quer passar para o outro, Tátia? Sim, eu só queria complementar isso daqui, que como é importante a questão da estrutura, né? Ele fez toda essa abordagem aqui no centro de tudo. Aí você vê que ele começa aonde? Explicando o que é coxinha. E ele termina onde? Se colocando no lugar da coxinha. Então, aquela coisa, isso aí. state your thesis and conclude your thesis, and reinforce it. Então, eu só queria dar esse highlight aí, para fazer uma conexão com tudo aquilo que a gente falou. Você vê que todas as perguntas que a gente começou nesse prompt foram atendidas, toda a parte de estrutura também foi atendida. Então, só para fazer esse link. E o próximo... Já aproveitando, Nádia, só assim, desculpe querer assim, interromper, mas já interrompendo, me lembrou isso aqui do que a gente chama de storytelling, a contagem de uma história. E isso tem a ver com as histórias da Disney, né? Existe uma técnica, né? E se vocês procurarem storytelling, mesmo em português, vocês vão encontrar muito material, como que eu conto a minha história num formato Disney, né? Aonde eu tenho, era uma vez, depois eu conto as coisas, eu conto o problema, quer dizer, a dificuldade, e eu conto como é que ela é resolvida, e eu acabo contando uma história. A Disney, se nós pensarmos em todas as histórias da Disney, ela é um storytelling, né? Existe, a Cinderela tem um problema, ela era de boa de vida, depois teve a madrasta, teve não sei o que, no final casou com o príncipe. A Branca de Neve, mesma coisa. Se a gente pensar nas histórias, então, transformar as histórias da nossa vida, mesmo pode não ser um happy ending, mas é um successful ending. Bem-sucedido é diferente de feliz, tá? Então, como que eu transformo o bem-sucedido no sentido do bom aprendizado? Ok, sorry. Imagina. Eu vou para a próxima,
Que assim, a próxima, a gente não vai nem discutir o conteúdo, tá? Mas é só para mostrar para vocês um outro jeito diferente de escrever. Que é essa daqui, ela foi uma essay que acabou entrando na John Hopkins, Fried Rice in One Not So Easy Step. Você vê que a essay, ela começa como uma receita. E aí ela coloca a receita, daí de repente deu uma confusão ali na cabeça do admission officer, daí olha e fala, olha, eu copiei, mas com todo respeito, eu falo que está errado. Então, aqui, mais um exemplo que deixou claro o argumento dela, que ela está contestando uma receita, e aí ela vem desenvolvendo. Ela fala da questão de cultura, de criação orgânica, até chegar no finalzinho. Então, é Outra só... coisa que eu percebi nesse essay que é muito legal é a utilização de fontes diferentes, né? Ela fez letra maiúscula, ela fez o itálico, né? Ela ou ele, né? Fez o itálico, né? Então, na realidade, utilizou várias coisas que chamam atenção no essay também. Sim. E aí você vê que no final ela fala de novo do que I'll master my own fried rice. Então a história começa e termina no mesmo lugar, seguindo também a estrutura, né? Então a gente só quis trazer isso daqui nem tanto pelo conteúdo, mas mais pela maneira inusitada de abordar, né? Então, de repente, é um jeitinho para vocês verem que, de repente, não tem muita mágica, de repente, não tem tanta coisa. E para mostrar para vocês a simplicidade das coisas. É uma coxinha, é um fried rice, de repente, alguma outra coisa, que nem... esses tempos atrás eu vi uma essay discutindo sobre, assim, colocando... de uma menina que eu acompanho, ela tem toque. Então, ela trouxe o toque, é um assunto um pouco pesado, só que ela trouxe com leveza. Então, ao contrário, sabe? Tipo, do simples se tornando um pouco mais profundo e até daquela coisa pesada, que é a sua experiência, a sua resiliência, como que você overcome this situation, e aí ela consegue trazer de uma maneira leve. Lembrando que a Areta falou, sem se fazer de coitado. Mas para trazer essas nuances para você, o leve sendo abordado de maneira mais complexa e o assunto um pouco mais complexo trazido de uma maneira um pouco mais leve, tá? É isso aí. Vamos voltar aqui na nossa apresentação. Então, voltamos aqui, são os dois exemplos que a gente queria trazer para vocês. E agora a gente encerra a parte das essays e a gente só queria deixar uns lembretes aqui para vocês. Para vocês marcarem na agenda, tem esse link educationusa.org.br/agenda. Ali estão todas as agendas de evento. Aqui tem um exemplo de agendas da semana. Esse daqui é de março, mas lá nos eventos da semana tem, é só um exemplo que a gente colocou aqui. E o plantão da Education USA tem todas as semanas, a gente faz um revezamento com os orientadores. Vocês viram que essa parte da pandemia, que tornou a gente um pouco mais junto de maneira mais aberta, acho que é bacana, né? Eu e a Areta, de dois lugares, não falamos extremos porque a gente está quase na mesma região, mas de dois estados diferentes, e que a gente consegue juntar os esforços para poder explicar. Então, todo o plantão Education USA tem uma dobradinha com 2 advisors de outros 2 lugares, com experiências diferentes, o que deixa o material muito mais rico. E aí, o que a Gabriela tinha pedido. Isso. Outra coisa que eu só queria comentar, todos os advisors passaram por experiências nos Estados Unidos. Então, por que é legal vocês assistirem vários? Nós, como disse, nós temos 47 centros. Eu acho que mais de 50 e poucos, 60 advisors. Tem centro que tem mais de um advisor, né? No meu tem 2. Então, vê como que as experiências que a gente teve e o que a gente pode passar. De repente, vocês conseguem se identificar melhor com outro advisor, né, de um outro estado, vocês vão escutar uma ideia e, de repente, dá aquele clique. Falei, pô, que ideia legal, que situação legal. Então, por exemplo, eu sei de um colega meu, inclusive, que eu vou chamar para fazer uma apresentação quando eu for trabalhar com os meus alunos, que é a criação de clubes. O Murilo, ele participou de clubes nas universidades americanas. E eu preciso de alguém que fale da formação de clubes. Como é que um brasileiro forma um clube dentro de uma universidade, né? Clube de interesse,
Então, eu vou convidá-lo, porque ele teve uma experiência que eu não tive, que a Alessandra não teve, que trabalha comigo, não sei se a Nádia teve, Não, né? só na high Mas school. Participei só de clubes. isso, e eu fiz o mestrado, eu não fiz a graduação, né? Então, na realidade, mas a minha experiência é outra, né? Então, é bom vocês escutarem, porque sempre tem algum advisor que tem uma experiência muito próxima daquilo que vocês estão buscando, né? E aí, fazendo um gancho com isso, no dia 16 de junho, a gente tem a orientação pré-partida. Eu falo que o grande diferencial do Education USA é exatamente esse. Você tem toda a liberdade de ir numa agência, de ir em outro lugar para poder fazer isso, só que a orientação pré-partida, esse know-how que a gente tem, essa experiência, esse compilado de trazer para vocês uma realidade e que tira um pouco de vocês esse choque cultural, é o nosso grande diferencial, é o nosso grande produto de venda, porque eu chego, é diferente uma pessoa que nunca teve, de repente, nos Estados Unidos, nunca teve, nem que seja na fronteira, não foi nunca nem para o Paraguai, para a Bolívia, para qualquer outro país ali de fronteira, no caso eu e Dareta ali é Paraguai, né? Mas nunca foi para algum lugar e assim, ela a gente consegue falar por experiência e por vivência, nem de clubes, de como que é um mestrado, como que é um doutorado. Então, isso daqui eu acho que é a nossa pedra preciosa dentro da Education USA. Então, uma coisa que eu falo para os meus orientados, tá? Eu não sei a Arita, eu falo, gente, vocês têm toda a liberdade para fechar com outra pessoa, qualquer coisa assim, né? Mas assim, volta com a gente, faz essa palestra pré-partida, ainda mais agora com a internet e tudo mais, a orientação pré-partida ela está sendo aberta também. Faz com a gente, porque pelo menos isso daí vai te atrasar, vai te adiantar muita coisa no que fala da choque cultural. Eu só quero chamar que na próxima sessão do dia 9 de junho, né, o Jefferson e o Luiz é de Goiânia, né, o Jefferson de Brasília, a Gabriela, se não me engano, entrou em contato com Brasília, né, eles vão falar sobre planejamento financeiro e busca por bolsas de estudo. Duvido que alguém de vocês não está interessado nesse assunto. Vai ser maravilhoso, tá? E vocês podem ver que o anterior, que já está disponibilizado no YouTube, é formulários escolares, o School Profile, porque vocês vão ter que submeter o perfil da escola, porque eles têm que avaliar como é que a escola avalia vocês também, né? E, além de tudo, cartas de recomendação para vocês ensinarem os professores de vocês a escrever cartinhas que eles não sabem. Eles aprendem com a gente. Tá bom? Verdade. Que bom, Caio, que você está gostando. Adorei estar recebendo os vocês e essa energia. Olha, Caio, deixa eu te contar. Se existe uma coisa que você vai encontrar nos advisors é paixão, sabe? É verdade. Porque eu sempre digo que tem um bugzinho, tá? Tem um Covid aí que morde a gente e a maior realização nossa é quando vocês conseguem ser admitidos dentro de uma universidade. Nós trabalhamos com o sonho de vocês. Olha, sonho mesmo, tá? Quando vocês nos mandam notícia que vocês foram aceitos, vocês nem imaginam o nosso WhatsApp, o que é, tá? Então, imagine 60 pessoas compartilhando uma alegria de um advisor que comenta que o seu orientando conseguiu entrar numa universidade, seja paga, seja com bolsa, seja, não importa. Né? A gente vibra com cada conquista de vocês, podem ter certeza. É verdade. O João Lucas também falou que gostou muito do que teve aqui hoje. Que E é verdade o que a legal. Areta falou, assim, acho que a nossa paixão é porque a gente compartilha, a gente uma vez teve o mesmo sonho que vocês. Então, acho que isso daí também é uma coisa que mexe com a gente. Exatamente, eu consegui, É. eu fui bolsista. Fui bolsista, não tinha dinheiro para fazer mestrado fora. Tem isso mesmo. Gabriela, beijo, gente, beijo. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, aproveitem ainda, Opa. tá? Isso. E escute, dá para vocês ligarem a câmera para a gente tirar uma foto? Luiz está aí! Luiz, você não se apresentou. Luiz é de Curitiba, da Federal do Paraná. Ele é meu orientando, eu tenho reunião com ele amanhã. Certo, Luiz? Olha. Oi, Areta, tudo bem? Eu cheguei atrasado, estava trabalhando, por isso que eu não me apresentei. Não tem problema. O Luiz está fazendo um processo de transferência, né? Ele é engenheiro, né? Tá buscando transferência. Amanhã já estamos trabalhando com os S's, né? Isso aí. Exatamente. Amanhã já estamos trabalhando com os S's dele. Olha, Gabriela, que legal te conhecer. Muito bem, que mais? Agora a gente coloca a carinha nas conversas. Muito bem, muito bem. Então, gente, todo mundo preparado para o print? Para foto? Então, vamos lá. Vamos. 1, 2, 3 e... Aê! Foi, galera. Muito bom, tá? Então, gente, obrigada mesmo, obrigada a vocês, tá?
É um processo pesado mentalmente? Camille, não olhe para isso assim, tá? Olhe como um processo que vai te dar chance de você se conhecer, tá? Ele é leve, sabe? É como você disse, a gente encara isso, é difícil? É. Mas pode ter certeza que o Education USA vai te ajudar em muitas coisas, tá bom? É verdade. E obrigada Então, por estarem com a gente aí nessa 1h30 de apresentação. A gente se empolga mesmo, não tá nem aí. não, inclusive passamos do tempo, Passamos né? do horário, é. Mas é porque tava Deu tão quase bom. 1h30, nem percebi. É, Eu passou nem 1h30, percebi. tava muito gostoso. Então, assim, obrigada por ficarem com a gente até agora. E sucesso para vocês, boa sorte, a gente fica à disposição. Nossos sites têm todos os nossos contatos. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Areta, pela dobradinha fenomenal que você Obrigada a sempre me você, dá. Nádia, né? Como disse, né? Eu espero que esteja quente lá. O Luiz sabe que nós estamos aqui em Curitiba quase congelando, né, Luiz? Aqui já esquentou, inclusive. Isso, não, eu ainda estou assim, ó. É. Então, gente, Luiz, te vejo amanhã, 9h30, né? Isso aí. Tá? E, pessoal, olha, boa sorte, né? Continuem inspirados, tá? Continuem inspirados. Semana que vem não, 9 de julho tem o Jefferson com ajuda financeira, certo? Isso. Tá Uhum. bom? Tchau, Tchau, tchau. gente. Abraço. Tchau, tchau, um abraço.